Olá, amores e amoras! Aqui está um dos vídeos prometidos há muito. Uma guirlanda completamente feita com a reutilização de materiais. Esta é uma guirlanda que pode ser usada como decoração da porta de entrada ou de um quarto, ou até mesmo como decoração de parede. Podemos fazer para nós ou para oferecer, certos de que não iremos gastar muito dinheiro e ainda estamos a poupar o ambiente. Para quem ainda não me conhece, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. As manualidades, ou como vulgarmente chamamos de artesanatos em geral, são das minhas coisas preferidas. E se conseguir juntar a isto a poupança de recursos e dinheiro, certamente tenho uma fórmula de sucesso que muito me agrada, ou seja, poupar em duas vertentes. E é isto que vamos fazer hoje, uma peça completamente feita com recurso a materiais usados. Neste vídeo vão ver uma guirlanda que inicialmente fiz para uma cliente minha, uma querida, pois tenho preferido os meus produtos com regularidade. Grata Liliana pela preferência. Inicialmente tinha encomendado mais 2 guirlandas com ramos naturais, só que eu não tinha ramos secos. Propus fazer algo um pouco diferente e essa ideia foi aceita. Depois fiquei completamente apaixonada pelo resultado e decidi fazer uma guirlanda para a minha porta de entrada. A minha guirlanda é feita completamente com a reutilização de cartão e papel. No final poderão ver as 2 guirlandas que têm igualmente o aproveitamento de cartão e papel, mas as flores são feitas em cartolina. Começamos por cortar 3 meias luas em cartão. Preferi 3 peças para que fosse mais resistente, pois vai ter de suportar algum peso. Para desenhar a meia lua, basta fazermos um círculo com algo redondo e depois afastarmos para o lado até alcançarmos a largura desejada para a meia lua e fechamos o desenho. A meia lua propriamente dita mede cerca de 20 cm e a peça completa cerca de 35 cm. Ambas as medições são feitas em altura e largura. Colamos todas as 3 peças de cartão umas às outras. Estou a usar cola líquida, mas poderia ser cola quente para ser mais rápido. Como as pontas da minha meia lua são finas, decidi unir com fita crepe ou fita de pintor para que não descole. Depois deixo-a secar debaixo de algo pesado. Aqui coloquei por baixo da minha base em vidro, mas quando as peças são mais pequenas coloco por baixo de dicionários que são bem pesados. Tal como fiz com as meias luas pequenas do último vídeo, vou forrar estas meias luas também com papel com letras. Este é o papel do Código Civil de 1986, o qual já é a presença habitual aqui no canal, mas parece que nunca mais acaba. Atenção, só estou a usar este código porque está desatualizado e não uso livros bons. Podemos usar papel de cadernos, de jornal ou até mesmo pautas de músicas antigas. Quem não tiver este papel pode usar aqueles que vêm nas caixas de sapatos. Vou colar todos os pedaços de papel com a cola branca misturada com água, pois é uma técnica que eu gosto bastante e impermeabiliza a peça. Apesar de ter colocado a fita crepe, decidi reforçar muito bem as pontas da minha meia-lua para que não dobre e não se estrague. Este reforço serve também para depois colarmos as nossas flores. Não se esqueçam de cobrir todo o cartão e deixar secar muito bem a nossa lua. Agora vamos fazer os canudinhos de papel. Ainda não vos disse, mas para mim esta meia-lua está acompanhada pelo sol. E estes vão ser os raios de sol. Acredito que exista sempre uma dualidade dia-noite, sol-lua, masculino-feminino. E por que não trazer isto para um projeto nosso? Para fazer os canudinhos, tal como expliquei no outro vídeo, cujo link está na descrição, cortamos tiras de aproximadamente 5 cm. Aqui estou a usar folhas de rascunho de cadernos da faculdade, mas podemos usar as beiras de revistas ou jornais, aproveitando a parte branca, que tem de ficar virada para baixo. Pegamos num pau de espetada e enrolamos a nossa tira de papel na diagonal. Pode parecer complicado ao início, mas é tudo uma questão de prática. Como este papel é de fotocópia, torna-se mais difícil a enrolar, devido à sua dureza. Estou também a aplicar cola na extremidade ao longo da tira de papel. Geralmente este passo não é necessário, mas como vou cortar os canudinhos aos bocados, assim impeço que eles se desenrolem. Estes canudinhos são muito versáteis, fáceis de fazer e não custam absolutamente nada.
Com eles podemos fazer peças fantásticas, por isso aconselho a que, sempre que possam, tenham alguns feitos, pois rapidamente conseguimos fazer uma prendinha muito rápida. Dependendo do ângulo com que começamos a enrolar os canudinhos, estes serão mais curtos ou compridos. Estes aqui medem entre 25 a 30 cm. Depois acerto uma das pontas para medir. Vou cortar bocados com 11 cm, pelo que cada canudinho dá 2 bocados. Os outros bocados mais pequenos têm 7,5 cm, ou seja, com os canudos que ficam mais compridos, conseguimos obter 3 bocados. Verifiquem se nas pontas que foram cortadas o papel está bem colado ou poderá haver alguma ponta mais solta. É verdade, quem me acompanha aqui no canal sabe que geralmente há alguém que não pode faltar nos vídeos. Quem é? Quem é? A nossa inspetora da qualidade, mais precisamente a minha gatinha felpuda. É que quando estamos a cortar os canudinhos, as pontas mais pequenas têm tendência a saltar e ela adora brincar com os bocados. Nem imaginam a animação. Oh menina, o que é isso de me virar as costas? Sabe, é preciso gravar um vídeo. Será que posso? Prendemos uma fita para pendurar. Basta posicionar, colocar um pouco de cola quente na parte posterior para não cair, dar 2 nós e já está. Depois dou um nó também na parte superior das 2 fitas. Numa das faces vamos colar alternadamente os nossos canudinhos. Comecei com um dos mais compridos. Julguei que seria muito complicado alinhar e colar, mas não. Aliás, até tinha colocado uma cola temporária em spray para posicionar os canudinhos todos e depois colar, mas rapidamente percebi que foi um passo desnecessário porque no fim acabei por tirar os canudos todos e colar diretamente com a cola quente. Basta que posicionemos cada canudo no interior da meia-lua junto ao seguinte e depois, na parte exterior, cada canudo subsequente vai ser afastado ligeiramente. Aqui podem ver-me a colocar os canudinhos e depois a colar com todos eles posicionados, mas na realidade dá mais trabalho colocar todos os canudinhos e depois levantar um a um para posicionar. Acreditem em mim. É fácil colar e ir espaçando cada um dos nossos raios de sol. Deixei aqui a filmagem para que vejam como dá mais trabalho. E, a determinada altura, os canudinhos já posicionados tornam a tarefa mais difícil. Desculpem, pensei que tinha aqui a filmagem e a colar os canudinhos diretamente. Mas não. Já sabem que comigo nestas coisas das filmagens, edições e gravação de áudio tem sempre de faltar algum pormenor. Não sei onde estava com a cabeça quando decidi ser criadora de conteúdos e publicar vídeos no YouTube. Depois pintei com tinta acrílica branca a outra face da nossa lua. Pode ser tinta acrílica ou guache. Basta apenas uma camada para atenuar as letras e uniformizar a peça. Mas gosto que se continue a ver as letras, não sendo muito perceptível aquilo que está escrito. Não se esqueçam de pintar também as arestas. Depois, com tinta de efeito de areia, na cor branca, pintei cada um dos raios de sol. Se gostarem, poderão deixar em branco ou apenas pintar com uma camada de tinta acrílica normal. No entanto, gosto imenso do efeito desta tinta. Já a utilizei no projeto do cubo de bebê para menina, aquele com o ursinho em cima. No entanto, tenho que confessar que esta tarefa é a mais difícil de todas, possivelmente devido ao tipo de papel. A tinta parecia não agarrar e foi algo um pouco moroso. Depois decidi aplicar o primário da Little Birdie, em primeiro lugar, e aplicar de seguida a tinta de efeito. Assim, consegui que a tinta aderisse melhor e já foi mais fácil. Mas como disse, sou um pouco teimosa e aquilo que eu acho que tem que ser, tem mesmo que ser. Por isso, com toda a calma, fui colocando a tinta em cada um dos raios de sol. Para as guirlandas, onde vou usar as flores de cartolina, também pintei umas estrelas com esta tinta acrílica de efeito de areia. Se quisermos, para segurança extra, podemos colar uma meia-lua em cartolina pela parte de trás, em cima dos canudinhos, para evitar que algum deles se solte. Na minha guirlanda não o fiz, mas podemos sempre fazer isso para que a peça também fique com um acabamento mais bonito. Colei com cola quente. Quis que a minha guirlanda fosse apenas branca e dourada,
mas aquele dourado ouro. Andei para aqui a vasculhar e encontrei umas estrelas douradas que até mudam de cor mediante a incidência da luz. Colei em cima uma pérola, chamemos-lhe assim, dourada. Sempre que corto as flores, tal como referi num vídeo anterior, corto corações, borboletas ou até estrelas, para aproveitar a cartolina ou papel. Assim, tinha 2 borboletas prateadas que decidi forrar com uma folha dourada. Esta folha é retirada das bases de bolos que adquirimos. Pelo menos, aqui em Portugal, muitas dessas bases de cartão estão forradas com essa folha dourada e veio mesmo a calhar para as borboletas. Quanto às flores, nem me vou demorar, pois tenho no canal diversos vídeos sobre flores e acho que estas estão bem explicadas no vídeo anterior sobre as meias luas pequenas, mas podem sempre pedir-me um molde das mesmas, terei todo o gosto em fornecer. Estas flores são feitas com o papel do Código Civil, pois acho que ficam muito lindas com as letras pequenas. Para além disso, usei as mesmas pérolas douradas que usei para as estrelas. Sou pessoa para gostar muito mais de prateado do que dourado, mas achei que ficou fenomenal. Vá, digam lá, o que acham? Depois comecei por colar as borboletas e as estrelas e só no fim as flores. Vamos distribuindo as nossas flores para que não fiquem muito coladas umas às outras e também para se ver um pouco da meia-lua. Agora, sempre que entro em casa, fico toda babada com o meu trabalho. Acho que temos de ter orgulho naquilo que fazemos e acredito que vocês também são capazes de o fazer. Vamos lá, demonstrar essas capacidades de artista. Agora deixo-vos aqui em versão muito acelerada a colagem das flores de uma das guirlandas da encomenda da Liliana. As flores são de diferentes tipos, todas elas estão em vídeos do canal, têm também tamanhos diferentes e as cores foram a escolha da Liliana. Quando tenho encomendas dos meus clientes, aquilo que faço é enviar fotos de algumas das possíveis combinações de cores para que a pessoa possa escolher o melhor possível dentro daquilo que gosta. Sim, preocupo-me bastante para que a peça fique devidamente personalizada. Certamente não haverá outra peça igual e é isso que adoro também nas manualidades ou artes decorativas. Tudo que é feito à mão é irrepetível. Mesmo que seja feito pela mesma pessoa, haverá sempre pormenores diferentes. E sim, aqui temos o resultado final destas 2 guirlandas. As possibilidades podem ser infinitas e de acordo com o gosto de cada um. As certezas que temos é que são prendas absolutamente únicas e que deixarão quem as recebe bem feliz. E não se esqueçam, a Mãe Natureza fica radiante de felicidade. Espero que tenham gostado e vemo-nos já de seguida no próximo vídeo. Até lá, beijinhos!